Né, para esse nosso debate que se inicia agora, né? E eu já vou lembrar que nós temos aqui um tema, né, condutor desse debate, que o tema é o compromisso de todas as instituições e setores presentes para que a nova política nacional de prevenção e controle do câncer seja prontamente implementada, levando a melhores desfechos, especialmente no enfrentamento de tipos de câncer mais prevalentes e letais, né, como é o caso do câncer de pulmão. Então, eu vou convidar agora todos e todas os nossos panelistas e as nossas panelistas que abram as suas câmeras para que a gente possa fazer agora o debate. Eu já tenho algumas questões aqui que foram recebidas através do YouTube e de outros canais também, de quem nos assiste, e que eu vou poder já fazer para os nossos panelistas aqui presentes. Muito bem, então, aqui acho que isso foi bastante comentado, né? E talvez a gente possa se aprofundar um pouco, né, no tema do financiamento, né? Então, quando se fala sobre o financiamento, né, federal da assistência oncológica do SUS, né, que prioriza recursos adicionais para amenizar as disparidades regionais de acesso, permitindo a complementação por estados, pelo Distrito Federal e por municípios, né? Então, eh, a pergunta aqui é sobre quão avançadas estão essas discussões, né? E como a gente ouviu do Rodrigo, né, que os municípios eles já têm entrado com um aporte importante na área da saúde, né? Então, Rodrigo, se você puder fazer um comentário de como os municípios, né, também estão se sentindo preparados para essa implementação, né, dada essa previsão de contribuição aí dos diferentes entes. É importante esse quesito. A saúde ela é organizada em rede, né, de forma regionalizada e hierarquizada. Então, ela não se dá em todos os municípios, os 5.570 municípios da mesma forma, né? É isso, esse cuidado ele é estratificado numa rede de atenção que às vezes extrapola até os estados, né? Então, isso é de forma natural. Essa organização em rede, né, ela tem que ser melhor estruturada, né, assegurando o cuidado de forma contínua e oportuna desses pacientes, né. Para isso, a gente tem que ter sistemas de informação, né, como eu disse lá, nós temos muitos dados e poucas informações, né, que a gente consiga, o Ministério da Saúde, a secretária Ana Estela, está trabalhando, né, num projeto de inovar, né, o sistema de regulação, que é o ESUS regula, né, sair da lógica do CISREG para a gente conseguir, de fato, dar uma oportunidade para aqueles municípios que, porventura, não têm sistema e proporcionar a interoperabilidade do sistema entre os municípios e estados para a gente conseguir enxergar o caminhar desse paciente na rede, né. Esse é um dos grandes desafios. A gente tem que descentralizar cuidados, né? Tem pacientes que andam aí 1.000 quilômetros para poder fazer uma ressonância, para fazer um ultrassom, para fazer um raio-x. A gente tem que criar uma inteligência, como o Fernando colocou, né? Isso não é descentralizar de forma irresponsável, vamos dizer assim, abrindo serviços isolados, não é isso, mas sobre o cuidado dos UNACONs, dos CACONs, né, que isso pode ser, inclusive, por teleconsulta, consulta assistida, né, fortalecendo todo esse cuidado lá na ponta. Então, assim, são várias estratégias, como o Fernando colocou, que a gente tem que implementar e não vai ter uma única para o Brasil. Né, devido às especificidades, às necessidades de cada território, nós temos que ter oportunidades diferentes para esse cuidado. Né? Não justifica uma paciente andar 700, 500 quilômetros. Eu não estou falando nem no norte, não. Estou falando aqui no centro-oeste, para fazer uma quimioterapia e voltar no mesmo dia num ônibus, né? Muitas vezes, né, de situações não recomendáveis, vamos dizer assim, passando mal. Então, assim, nós temos que priorizar, inclusive, com o financiamento. Né? Esse é o grande desafio que tem. O município não tem mais capacidade de investir. Cada dia se implementa uma nova política.
as políticas que foram implementadas até hoje, ou que seja de UPA, ou que seja de SAMU, ou que seja de. Agora que o Ministério da Saúde está fazendo algumas correções, mas nós estamos marcando, desde a época que foi implementado, era 50%, 60% de custeio do Ministério, hoje a gente está arcando com 70%, sozinho os municípios. Não houve uma correção, não houve um acompanhamento, né? E as coisas foram cada vez mais, nós assumimos essa responsabilidade e Uhum. chegou num ponto que a gente está numa situação difícil, né? E eu nem culpo, né? E nem é responsabilidade só do Ministério da Saúde. Quando a gente olha para o orçamento que foi aprovado lá no Congresso e olha que tem mais de 20 bilhões na saúde só de emendas parlamentar, quer dizer, qual é a prioridade de verdade? O que é que nós estamos falando? Nós temos que, de fato, trazer isso, né, de uma forma mais, como se diz, compreensível para nós da sociedade também, Uhum. né? Então, assim, como que na pandemia se investiu 36 bi a mais? Da onde que tinha dinheiro para colocar na pandemia e hoje não tem mais? Porque de fato a gente tem que ter a saúde como uma prioridade, Sem né? dúvida. Nós temos um esforço aí do secretário Elvésio, da ministra Nízia, de todos que estão aí, mas tem fatores como esse que extrapolam os muros, né, do Ministério da Saúde. Aham, ótimo. Obrigado pelo seu comentário. Vai ser, sem dúvida, um esforço conjunto, né, que realmente os estados, né, o Ministério, a Federação vão ter aí que estar juntos, sem dúvida. Mas eu vou aproveitar, né, que a gente está falando sobre municípios e pedir o comentário, né, um comentário breve da Daniele, porque eu sei que ela está se dedicando muito a entender, não, bom, ela tem um trabalho, um longo trabalho já do papel do município, né, na prevenção e cuidados com câncer, né, mas eu sei que agora ela está no momento também de estudo, de levantamento, né, de o que se espera, né, dos próximos prefeitos que vão ser eleitos, né, nessa implementação da lei também, porque acho que é um cuidado interessante, né, que a gente já pense de antemão, né, não espere a eleição para só depois, né, pensar nessa questão. Inês, se você puder fazer um comentário, eu agradeço. Obrigada, Mark. Não, com certeza, eu acho que esse tópico que tu agora introduziu, né, que a gente vem conversando em outros momentos, né, de como a gente pode aproveitar esse ano eleitoral que a gente tem aqui, das eleições municipais, né, e sensibilizar o nosso gestor municipal, os nossos candidatos, as nossas candidatas, para a questão da oncologia, para esse tópico que muitas vezes, tendo em vista, né, que os municípios têm tantas competências, tantas responsabilidades, muitas vezes o que não é absolutamente claro, que não é solar na cabeça do gestor, não entra na pauta, né, quando a gente está discutindo saúde. E um desses pontos é a oncologia, ele está muito mais preocupado, ele ou ela, estão muito mais preocupados na questão da atenção básica, e como a gente diz aqui no Sul, eu estou em Porto Alegre, matar um leão por dia, né, que é como os prefeitos aqui dizem que sobrevivem, né, à jornada. Então, a nossa intenção realmente é apresentar essa lei para os candidatos e as candidatas aos governos municipais de várias cidades do Brasil e sensibilizá-los no sentido de mostrar onde é que estão as competências municipais aqui, onde é que as competências municipais podem ser trabalhadas de uma maneira mais positiva, né? Dentro da atenção básica, a gente vê muito na questão, sim, do fortalecimento e do desenvolvimento de capacidades dos atores, dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, que cuidam das pessoas no final do dia, né, é uma questão de cuidado, né, para que eles estejam alertas, isso para nós é muito importante, e como eu disse no começo também a questão de capacitação, desenvolvimento de capacidade dos profissionais das secretarias de saúde no ponto que tange os dados, né, a gente fala muito sobre dados, a gente fala muito, tem que ter um dashboard, eu até tenho um pouco de ranço também um pouco com isso, porque tem uma fala aqui do governador do estado, do Leite, que eu acho muito boa, que ele disse que no primeiro mandato dele ele queria dashboard para tudo. Aí fizeram. E aí ele disse, nossa, o que eu fiz com isso agora, né? Ele não estava preparado, ele não conseguia tirar informação daqueles dashboards para ter uma tomada de decisão. Então, além do dado, explicar, né, saber o porquê daquele dado. E o município tem condições de fazer isso de uma maneira
muito mais tranquila, vamos dizer assim, né, por causa do recorte geográfico, não é pouco material, mas enfim, dá para se organizar. E a gente acredita também nesse ponto que aí a gente vai conseguir ver melhor a realidade local, né? Então a gente vem trabalhando, a gente iniciou esse trabalho agora no final do ano, de fazer um movimento com as organizações do terceiro setor que trabalham com ecologia para capacitar ou sensibilizar, acho que é a palavra mais correta, os candidatos e as candidatas. A gente, o IGCC principalmente, mas junto com a Oncodia, com o próprio fórum aqui também, a Brale, né, a FEMAMA, tantos outros, Américas Unidas, tantos outros parceiros, a gente está realmente com o propósito de levar essa pauta esse ano. E a própria SVOC também participou de algumas reuniões, então é até meio que um chamado, um chamado aqui que eu faço, porque acreditamos que essa vai ser uma pauta importante para esse ano. Ótimo, muito obrigado, Daniele, sem dúvida, importantíssimo. Bom, eu estou com perguntas aqui para todos já, mas vou aqui seguir também algumas perguntas que foram colocadas no nosso Q&A, e eu gostaria de pedir, por gentileza, que a doutora Annelise responda essa, que a Tiana Neves coloca: gostaria que abordassem a questão do sobrediagnóstico, né? Achei interessante essa pergunta, se você puder comentar. Então, provavelmente isso é muito importante, porque é uma das preocupações até do consenso que foi mencionado na minha pergunta, né? Você está rastreando tanto que você está diagnosticando muitas vezes os falsos positivos, né? Você está fazendo mais diagnósticos e aí vem a influência do treinamento, né? Você capacitar os centros para treinamento. A gente tem muitos fatores confundentes, né? De nódulos, se a gente está falando do tópico que veio nódulo pulmonar, mas se aplica para qualquer uma das doenças oncológicas, né? Será que esse nódulo realmente é um câncer de pulmão? E aí vem todos os processos da linha de cuidado, fazer uma biópsia, estabelecer o diagnóstico correto. Mas muitas vezes no rastreamento a gente vai se deparar com isso. É fazer mais diagnósticos do que ter mais achados do que realmente o problema. E é questão de treinamento, é questão da nossa epidemiologia aqui brasileira, né, que tem as doenças outras granulomatosas, e é uma preocupação geral. E para isso também, Mark, se estabelecem os grupos de maior risco, tá? Então, pegando o exemplo de câncer de pulmão, né, o consenso, ele determina e ele indica que o rastreamento seja feito para um determinado grupo de maior risco. Então, pacientes acima de 50 anos, aqueles pacientes que tiveram contato com tabaco, né? Então, tem toda um critério que deve ser feito, assim como para as outras doenças, câncer de mama, câncer de cólon, fazer colonoscopia acima dos 45. Então, ter os critérios é importante para a gente tentar afunilar essa questão e diminuir o sobrediagnóstico, né? Em próstata, há essa questão, e por isso até mudou um pouco as diretrizes de rastreamento de próstata, porque muitas vezes o sobrediagnóstico significa até diagnosticar casos efetivamente de câncer de próstata, mas que são super indolentes em pacientes muito idosos, e que eventualmente nem se opta por tratamento em si, e somente segmento e observação. Então, aí também é um outro caso diferente de sobrediagnóstico, né? E, portanto, em câncer de próstata há um outro olhar. Então, a preocupação o projeto é excelente, a lei é excelente, mas como aplicá-la? Como setorizar e elencar quais são as prioridades, como monitorar isso ao longo do tempo, estabelecer a linha de cuidado real, fazer os treinamentos, capacitar os serviços, estabelecer os fluxos e verificar os tempos, né, da ocorrência de todas essas etapas. Isso é um desafio, né? E implementar isso para a heterogeneidade do nosso país, né? E heterogeneidade de distribuição de serviços capacitados em oncologia, né? Então, esse é um grande desafio, mas espero ter respondido aí sobre o sobrediagnóstico. Não, muito, muito interessante, muito importante o esclarecimento, né? Realmente interessante. Bom, eu tenho uma pergunta aqui
para o Dr. Fernando Maia, Fernando, que é o seguinte, né? A pergunta, ela se preocupa em relação aos planos, né, ou programas de diagnóstico, na realidade, de rastreamento, né, para diagnóstico precoce, que talvez ainda não estejam tão bem organizados, né? Então, tem alguns tipos de câncer, acho que a própria doutora Anelisa já mencionou que estão mais bem organizados, mas outros parece que ainda vão agora ter a oportunidade de uma maior organização a partir dessa lei, né? Então, se você puder comentar se já existem planos aí para programas de rastreamento e diagnóstico precoce, né? Por exemplo, do câncer de pulmão, que nós temos falado bastante nesse evento, do câncer também de intestino, que tem se falado muito, né? Do aumento da incidência desse tipo de câncer, seria ótimo. Bem, eu acho que hoje no Brasil nós temos recomendação de rastreamento. Acho que congelou a imagem. De útero, e que a gente está no processo, Desculpe, Fernando, se você puder reiniciar a sua fala, porque congelou o início, a gente não conseguiu ouvir o início da sua fala. certo? Então, aqui no Brasil hoje, nós temos o rastreamento do câncer de mama na faixa etária de 50 a 69 anos, com mamografia a cada 2 anos. Nós estamos no movimento do câncer de colo de útero, de modificar este rastreamento. O rastreamento recomendado hoje é de 25 a 64 anos, com Papa Nicolau a cada 3 anos, depois de 2 negativos, e a gente está no processo de incorporação do teste molecular de detecção do HPV, certo? E que passaria a ser aplicado, então, na população alvo a cada 5 anos. Esse é um processo que a gente está em desenvolvimento. O teste foi recentemente incorporado pela Conitec. Agora, na última reunião, foi aprovada essa incorporação do teste. A gente vai estar construindo aí as diretrizes de rastreamento para modificar essa orientação do rastreamento com todos os aspectos aí para que isso consiga ser efetivado nas localidades, certo? Então a gente tem aí uma mudança importante que vai ocorrer aí no próximo ano. A gente tem um projeto piloto que está ocorrendo em Pernambuco e que a gente tem usado justamente para conseguir compreender quais são os principais entraves e dificuldades numa mudança como essa, para a gente não publicar uma diretriz e depois ela ser não aplicável na realidade. Então a gente está construindo isso. Então ao longo desse ano deve sair aí no início do segundo semestre deste ano, uma nova diretriz de rastreamento do câncer de colo de útero com essa mudança aí, com o uso do teste molecular e com passar a ser um rastreamento organizado, que é de fato você ir atrás das pessoas que precisam fazer o rastreamento. Hoje ele é feito muito, a pessoa passa na unidade básica de saúde e acaba fazendo o exame. Algumas fazem a cada 6 meses e outras nunca fazem. A gente precisa de fato que todo mundo faça. E isso vai ser uma grande mudança que vai ser possível graças aos sistemas de informação e à interligação entre eles. O terceiro câncer que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui é o câncer coloretal. É um câncer que a gente tem claramente evidência científica que justifica o seu rastreamento. Essa evidência não é recente, é uma evidência aí que há mais de 10 anos já é muito claro. Então, eu não, provavelmente a doutora Neilisa consiga saber desde quando que é recomendado isso, mas é um câncer que já está há muito tempo e o Brasil está muito atrasado em ter uma recomendação sobre isso, certo? A gente está, desde o ano passado, em reuniões com o INCA, a gente criou um grupo de trabalho envolvendo aqui a atenção especializada, atenção primária e o INCA, para construir um documento, certo? A gente está no processo aí, ao longo desse semestre, a gente vai começar a chamar outros atores para dar opinião e contribuições nessas recomendações das diretrizes que a gente deve lançar ainda este ano, certo? São diretrizes para rastreamento do câncer coloretal, que tem aí, obviamente, uma grande dificuldade que nós vamos ter, que é como garantir o acesso à colonoscopia. Mesmo não sendo exame primário, ela vai ser necessária. Eu não posso fazer um sangue oculto
e depois deixar o paciente numa fila de colonoscopia, certo? Então a gente vai precisar garantir isso, e isso está sendo pensado, vai ter aí um importante organização disso e pactuação para conseguir implantar esse rastreamento. Com relação ao câncer de pulmão, hoje a gente sabe que existem as recomendações brasileiras foram publicadas recentemente, a gente tem recomendações americanas e de outros países já há alguns anos também, e a gente fez algumas tratativas junto ao INCA e diversas áreas do INCA, tanto a parte de tabagismo, a parte de detecção precoce e a parte de doenças relacionadas ao trabalho, certo? Porque que tem aí, principalmente com relação ao asbestos, também uma relação aí com câncer. E nós, neste momento, estamos aguardando um levantamento de evidências científicas para tomar uma decisão sobre. Opa, caiu aqui meu. Peço desculpa, minha conexão está muito ruim hoje, não sei o que ocorre aqui no Ministério. Então, a gente está nesse movimento do levantamento da evidência científica para tomar uma decisão, certo? Como a doutora Anelisa colocou aqui sobre o sobrediagnóstico, e acho que se relaciona com isso, para o Ministério recomendar um rastreamento, a gente tem que ter muita clareza de qual que é o grau de evidência para a realidade brasileira e a custo-efetividade disso para o sistema, certo? Se eu tiver aí por mais que a gente saiba que tem aí uma indicação, principalmente para as pessoas que de fato estão numa faixa etária acima de 50 anos e fumaram por um período aí significativo, certo? A gente tem que pensar isso em termos de população brasileira. E como disse a doutora Anelisa, a gente tem uma questão nossa que é diferente de outros países com a incidência e prevalência de tuberculose, certo? Isso gera alterações numa tomografia que talvez gere uma necessidade muito maior de biópsias do que ocorre em outros países, certo? Então, são questões, e aí eu não estou falando que isso já é decidido, assim, isso foi questões que a gente discutiu internamente e trouxe para um levantamento de evidências. Com esse levantamento de evidências, que a gente deve tornar público, no sentido de construir uma nota técnica e tornar público para a sociedade de onde vem a nossa decisão, a gente vai tomar uma decisão se prossegue com o rastreamento neste momento ou se prossegue com a recomendação de diagnóstico precoce, que é então quais são os sinais e sintomas e como que a gente vai garantir o acesso a isso. Mas isso é algo que está em andamento e trazendo também muito forte, assim, a evidência científica ela muda, certo? Então, ao longo do tempo, isso pode ir sendo reavaliado e revisto e transformado, mas neste momento o que a gente está é aguardando essa síntese de evidência para poder tomar uma decisão. E, como foi falado também, o câncer de próstata é um câncer que hoje a gente não recomenda o rastreamento de maneira populacional. A gente tem a recomendação de que isso seja discutido com os pacientes, principalmente pacientes considerados de grupos de maior risco, certo? Para avaliar a realização ou não dos procedimentos, porque a gente tem encontrado no mundo que em muitos casos eles não houve diferença em mortalidade, não houve diferença em sobrevida desses pacientes no momento em que você diagnosticou esse câncer. Então, essas são as questões gerais dos rastreamentos que hoje tem recomendação ou status que está aqui nas nossas ações do Ministério. Ótimo, muito obrigado pela atualização, Fernando, muito importante aí que a gente saiba e possa acompanhar, né? Eu vou agora trazer uma pergunta que foi colocada aqui claramente para o Tiago, né? E certamente o Tiago vai poder não só comentar a pergunta, como trazer outras contribuições, né? Visto que ele fez ali interessantes provocações, e por isso, né, dessa pergunta de, né, o acompanhamento, a pessoa acompanhando, né, o seu caso, digamos assim, né, a sua ficha, e o que isso vai trazer, né, se esse não traria aí uma angústia, né, tá aqui aparecendo, né, uma ansiedade, dependendo de como tiver organizado o sistema, né, então, eventualmente o sistema vai ser informatizado, acho que tem até a ver com a citação que você fez, né, que no início, né, não, é ruim, né, para que possa, né, chegar a uma resposta, né? Então, se você puder comentar, Claro. Tiago. Não, acho que é ótima pergunta, porque realmente, às vezes a gente fica com aquela sensação, né? Mas adianta eu saber a posição que eu estou na fila, se eu vou demorar uma eternidade para fazer o exame? Assim, eu acho que aí é uma questão muito pessoal. Acho que
a sociedade tem que ter o direito de saber o que está acontecendo, né? As pessoas têm que ter o direito de saber que posição que ela está na fila, quanto tempo vai demorar, para ela até ter poder ter uma reflexão sobre o que ela vai fazer com isso. Aquele caso que eu mencionei para vocês, a pessoa que ligou para dizer que estava 6 meses esperando por um telefonema, ela ainda esqueci de mencionar que ela disse que ela não saía de casa, esperando que o telefonema pudesse tocar a qualquer momento, né? Então, assim, veja a angústia numa pessoa que não sabe aonde que ela está, se o sistema está enxergando ela. Então, acho que ter conhecimento, ter o direito de saber é fundamental. Se a pessoa vai querer saber ou não, aí acho que fica na consciência de cada um, né? Então, acho que o direito à transparência é algo que deveria ser sagrado. Eu queria só aproveitar, porque é muito é tão difícil assim, eu tenho uma vontade assim de fazer um grande elogio assim para os gestores, mas eu estou sentindo muito vejo o Fernando falar assim, né, eu acho que a gente passou, sei lá, eu tenho uma sensação de que eu ia para muitos eventos que eu tinha que tentar convencer o gestor do óbvio, né? E agora a sensação que eu tenho, vendo o Fernando falar e apresentar tudo que ele está fazendo, vários aspectos de algo complexo que a gente mencionou aqui, que tem vários tentáculos, assim, você percebe que o esforço que está tendo para tentar enfrentar todos dentro do possível. Então, acho que a gente passou de uma etapa de convencer do óbvio, e agora o nosso trabalho talvez é ajudar o Fernando a encaminhar as coisas internamente, assim, com outros atores que talvez estejam travando, né, ou que precisa de facilitação, e eu fico muito feliz por isso. E eu acho que até eu uso até um exemplo que aconteceu comigo, né, eu sempre tento usar a lei de acesso à informação para eu enxergar o que está acontecendo nas políticas públicas e refletir sobre, a partir disso que agora eu estou enxergando, pode ser que eu tenha algumas ideias para dar de sugestão, etc. Para isso eu preciso da informação, né? E eu tinha muita dificuldade de ter acesso à informação. E agora eu tenho pedido, eu sei que é ele que acaba respondendo muitas vezes essas de coisas, cara, que eu achava que era impossível ter acesso e eu tô tendo acesso, e isso está me dando uma capacidade de avaliar e de tentar ajudá-lo, né? Muito, muito mais potente, né? Então eu queria fazer esse agradecimento público e também, assim, acho que dentro do possível da minha pequenez, né? Dizer que eu também vou dar o meu melhor aí para ajudar, sei lá, quem está empenhado, né, a tentar fazer as coisas acontecerem, a tentar destravar. Obviamente dentro do meu mundo, mas com bastante entusiasmo, isso eu garanto. Eu queria só aproveitar, Mark, eu sei que já até passei um pouquinho, mas a gente vai ter, na semana que vem, a reunião do Consinca, né, que é antigamente era um órgão vinculado com o INCA, agora é um órgão que está vinculado com o Ministério da Saúde. O Fernando, inclusive, é o grande líder ali, o secretário executivo desse conselho, que ele tem a função de assessorar o Ministério da Saúde na formulação das políticas públicas em oncologia e, consequentemente, na regulamentação dessa lei, né? E acho que todos concordam aqui que ela vai precisar de várias regulamentações, de vários expertises diferentes, de pessoas diferentes, em espaços diferentes, pensando, tentando achar próximos passos para a gente poder evoluir, né? Então, como vai ter a reunião na semana que vem, a primeira reunião, acho que já fica aqui até uma reflexão se a gente já não pode aproveitar essa reunião para criar, já dar andamento para grupos de trabalho específico, talvez para aqueles 4 eixos que tanto eu como o Fernando mencionamos aqui, e aí que a gente possa talvez começar os trabalhos, né? Começar os trabalhos. Eu sei que não é uma coisa que a gente pode ter uma expectativa de que vai, como eu mesmo falei, revolucionar do dia para a noite, mas o fato é que se também a gente não fizer nada, a gente não vai evoluir, né? E aproveitando essa disposição dele, esse entusiasmo, essa proatividade, né? E esse novo espaço começando agora, então fica aqui, de repente, para todos os atores que vão participar do Consinca, discutir isso, colocar isso na pauta, né? Criação, que a gente já saia dessa primeira reunião, talvez com esses grupos instituídos, e que a gente possa começar a pôr a mão na massa. Obrigado pela contribuição, Tiago. Antes de passar, então, para o Gustavo, eu vou pedir para o Fernando, se ele quiser responder, né, o seu comentário, mas também vou aproveitar para fazer aqui uma pergunta que foi colocada, acho que o Fernando pode nos ajudar, que é a previsão da linha de tempo para a publicação das portarias que foram mencionadas, né? Acho que aí essa pergunta acho que tem muito a ver com os 180 dias, né, que aparecem, né, para a implementação da lei, né? Então eh, essas portarias elas acontecem antes dos 180 dias, depois, né? Não, eu acho que
o período que a gente tem é agora nesse primeiro semestre, certo? Para a publicação dessas portarias, certo? Imagino que vão ficar todas para junho mesmo, não acho que é algo que a gente tenha, que vá saindo ao longo do tempo, acho que todas vão ficar aí para o final do prazo mesmo, certo? A gente tem aí um movimento de elaborar essas normativas, elaborar as análises de impacto regulatório e outros aspectos, e posteriormente pactuar isso com CONAS e CONASENS antes de ser uma portaria, certo? Essa gestão ela questão de não faz questão desse rito, né, que a gestão anterior não seguia, certo? A gente faz questão desse rito de estar sempre tudo que é portaria, isso ser pactuado com CONAS e CONASENS antes de ser publicado. E a gente deve ter aí ao longo desse semestre aí as novas portarias. Tiago, eu acho que é algo passível de ocorrer sim dentro da reunião do Consinca. Não estava na nossa proposta preliminar de grupos de trabalho, mas eu acho que é algo que pode ser sugerido na plenária e a gente incorporar sim, não vejo problemas, certo? Acho que pode ser uma forma de contribuir, de trazer todo mundo para junto dessa discussão. Obrigado. Doutor Gustavo, eu gostaria de pedir aqui a sua reflexão a respeito de um ponto que aparece, né, na lei também e que aqui está sendo perguntado sobre o papel da telemedicina, né, e da interoperabilidade, então, nesse processo. Então, nessa expectativa de que se melhore, então, o rastreamento, a detecção precoce, os cuidados oportunos, né, para melhor desfecho, né, nos diferentes tipos de câncer. Bom, sobre a telemedicina, ela de fato é uma ferramenta, né, aceleradora de processos, encurtamento de distâncias. A gente consegue conectar literalmente, né, os diferentes níveis de complexidade do nosso sistema de saúde. E isso é particularmente muito importante quando a gente fala de prevenção e de diagnóstico precoce, porque esse paciente vai estar e deve ser atendido na unidade básica de saúde, no seu município, né, no que diz respeito a tratamento, por exemplo, de cessação de tabagismo e rastreamento de câncer de pulmão, apesar de ser, né, um programa, uma política defendida pelas especialidades, e nesse sentido, né, eu reforço o documento que a gente compôs pela Sociedade Brasileira de Pneumo, junto com a de Cirurgia Torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia, mas apesar de ser uma prática advogada pelas especialidades diretamente envolvidas no diagnóstico do câncer de pulmão, a implementação vai implicar a atuação da atenção primária em saúde nessa execução. Agora, para que a gente consiga que os processos aconteçam dentro de um sistema, né, com boa governança e que sejam bem regidos, é claro que a gente precisa não só de estrutura, de treinamento, mas também essa conexão e essa participação dos diferentes níveis de complexidade, então o médico da atenção primária em saúde e o especialista, para a gente discutir eventuais achados de exame, né, evitar, reduzir referenciamentos desnecessários, né, minimizar o impacto tanto de falsos positivos eventuais como do sobrediagnóstico, que são, né, questões que já foram tratadas. Então, a telemedicina tem essa permeabilidade que pode ser utilizada a nosso favor para, né, tornar o processo muito mais sustentável. E a interoperabilidade, ela é fundamental quando a gente fala da diversidade de sistemas de informação que a gente tem para o registro de prontuário médico, de sistemas de imagens médicas, de resultados de exames laboratoriais, resultados de exames de patologia. Muitas vezes a gente experimenta situações desafiadoras dentro de uma mesma instituição
com sistemas que não se conversam ou que não têm um fluxo de informação contínuo, né, e gerenciado, imagina, né, na dimensão do nosso país, como isso é extremamente fragmentado e com um diálogo totalmente truncado. Então, a interoperabilidade em paralelo, ela é uma necessidade que a gente precisa para que todas as informações de um paciente sejam acessíveis por todos aqueles que participam da sua cadeia de cuidado. Que a jornada do paciente vai ser desfragmentada e a gente vai garantir essa continuidade a partir do momento que as informações que são inseridas e que são acessadas, elas são trocadas dentro de um ambiente, claro, seguro, mas de um ambiente que tenha uma estrutura, uma arquitetura e um fluxo de informação que seja intercambiado independente do desenvolvedor, né? Então, isso realmente são desafios de tecnologia que a gente precisa trabalhar em paralelo com as construções das estratégias, né? E por fim, eu queria até estender ou complementar um pouco a discussão do rastreamento, que foi muito bem trazida pela doutora Anelisa e pelo Fernando Maia, que a gente se coloca, e eu falo como Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né, dentro da comissão que eu represento, que é a Comissão de Câncer, totalmente à disposição do Ministério da Saúde, assim como a gente compõe na qualidade de consultor, de parecerista, né, de assistente técnico nas reuniões da Conitec, a gente também se coloca inteiramente à disposição, não só do Ministério da Saúde, como também do INCA, e todos esses diálogos para a composição do que pode vir a ser um melhor programa de rastreamento de câncer de pulmão, adaptado para a realidade brasileira, com as particularidades do nosso sistema, e que pode não ser necessariamente copiar e colar um programa já implementado, né, em outro país, ou simplesmente copiar e colar os critérios de elegibilidade dos estudos que aprovaram a realização dessa prática. Eu acho que o entendimento da nossa realidade, ele demanda que a gente construa uma estratégia que funcione aqui, que traga o desfecho clínico que a gente objetiva, que é a redução da mortalidade por câncer, mas que seja, claro, sustentável e cabível dentro da nossa estrutura. Então, mais uma vez, eu estendo a disposição da Sociedade Brasileira de Pneumologia em participar, em cooperar com esses esforços do Ministério da Saúde para que a gente consiga, né, trazer o diagnóstico precoce para a realidade da nossa população. Muito obrigado, Gustavo. E aproveitando, né, aí o que você traz dos desafios dessa interoperabilidade, né, e essa necessidade de que a atenção primária esteja adequadamente equipada, né, e não só equipada de equipamento, mas equipada de conhecimento, de saberes, de habilidades, né? Então, eu gostaria de perguntar para o Rodrigo o que ele vê como prioritário para que esse avanço aconteça na atenção primária e que para que isso, né, a atenção primária também seja protagonista nesse melhor desfecho, né, em oncologia que a gente espera observar em breve, né, no país. Essa é um desafio grande, né? Eu acho que a atenção básica ela tem essa responsabilidade. Isso é inerente ao cuidado, né, primário desse processo de organização do Sistema Único de Saúde. E a gente tem, né, buscado estratégias de fortalecer. Nós temos a iniciativa do nosso TV, né, canal Conasems, que a gente tem feito cursos, né, de capacitação, de treinamento para os trabalhadores, para os gestores. A gente tem empenhado, inclusive, em buscar ampliar a cobertura da atenção básica, a nível de país ainda é insuficiente, principalmente nos grandes municípios, né? A gente tem que estratificar o risco e identificar as vulnerabilidades, a gente tem que trabalhar, né, com esse processo de organização. Então, assim, a atenção básica ela tem que ser fortalecida, tanto na capacidade, de fato, de conhecimento, quanto também a gente reconhece
na necessidade de estrutura física, de suporte, né, laboratorial, de exames, etc. Então, eu acho que a gente tem que ampliar o cuidado da atenção básica, né? Nós não podemos ter essa atenção básica onde o paciente não consegue resolver os seus principais problemas, né, básicos de saúde, mas sim que ele tenha ela como a principal porta de entrada. E eu gostaria de complementar o Tiago também, que ele falou sobre a regulação. Eu acho que quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada lá na PNAES, que é a Política Nacional de Atenção Especializada. A gente tratou muito dessa questão da regulação, né, tanto da parte de transparência, né? Eu acho que isso é super importante, a gente dá conhecimento ao paciente, ele ter informações para tomada de decisão, inclusive, entendeu? Ele como responsável do seu cuidado também. E também nós vamos além. Nós queremos possibilitar que o paciente tenha possibilidade de escolher, né, o dia da consulta, o dia do exame, o dia da. Então, assim, isso não é uma coisa. Acontece no privado, por que que não pode acontecer no público? E depois a gente fica reclamando que um monte de paciente faltou, que os exames. Então, assim, isso é aproximar de fato, de verdade, né? Nós, gestores, temos que fazer isso. E a outra coisa que o Ministério está fazendo também, que o Fernando talvez esqueceu de comentar e nós pactuamos, é que o Ministério da Saúde vai fazer uma grande avaliação em todas as estruturas, né, hospitalares, ambulatoriais, de alta complexidade, de atenção especializada, e isso vai ser uma grande oportunidade da gente conhecer isso na prática, né? O Fernando pode até falar melhor disso, a expectativa é que a gente consiga fazer esse diagnóstico, consiga acompanhar, e isso vai ser considerado, inclusive, no processo de financiamento dessas unidades, né? Isso vai ser um fator a mais, né, para aquelas unidades que têm melhor estrutura, melhor cuidado, melhor desempenho. Então, a gente está pensando em outras formas de nos organizar. O Fernando colocou de forma bem superficial aí, né, onde se inicia na atenção básica, né, a própria Anelisa colocou, dentro do município talvez a gente tenha até um conhecimento maior das informações, mas a hora que esse paciente vai para um ponto de atenção em outro município, em outra região, a gente se perde, esse é o grande problema, entendeu? A gente não conseguiu ainda nos aproximar, né, né, infelizmente, ainda é um desafio que o Ministério da Saúde, inclusive, tem que nos apoiar muito. E nós queremos o Ministério da Saúde mais próximo de nós. É isso que nós queremos. Não queremos o Ministério da Saúde aqui só regulamentando normas e dando responsabilidade para estados e municípios. Porque se ele não estiver junto conosco para nos ajudar, muitas vezes o serviço está no município pequeno, o gestor muitas vezes não tem o poder daquela instituição. É isso que é a realidade, ele começa a pressionar o gestor e nós temos que mudar isso, entendeu? Nós temos que fazer com que os CACONs, os ANACONs, e que seja em qualquer privado, público, filantrópico, né, cumpra a responsabilidade dele que está posto dentro das portarias que ele assinou como, né, a sua responsabilidade e recebe por isso, né? Insuficiente ou não, essa é outra discussão que a gente tem que fazer, mas esse é o grande desafio que nós temos. Então, assim, esse tempo, né, é muito pequeno para a gente falar com todas as ações que a gente está, o que seja na Conitec, o que seja no INCA, né, no Consinca, o que seja em todas as frentes aí que a gente vem trabalhando para poder fortalecer o cuidado. Ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Eu tenho uma pergunta aqui que acho que a gente não pode deixar passar, que é bastante interessante. Eu gostaria de ouvir o comentário do Tiago e depois do Fernando a esse respeito, né, que é como otimizar, então, o acesso à tecnologia, né? Então, pensando de que realmente a pessoa que precisa da tecnologia, que foi incorporada, né, aqueles 180 dias sejam cumpridos, né? Isso está previsto também, né, mais uma vez nessa política. E outra coisa é sobre a centralização ou descentralização, né, da aquisição da tecnologia, né, se uma forma ou outra faria mais sentido para a otimização, né, de que a pessoa tenha realmente o acesso à tecnologia. Legal. Eu acho que esse é um dos pontos que ele está pronto para ser resolvido, né? É um problema que a gente tem carregado há muito tempo,
Acho que desde 2013 a gente já tem situações assim de tratamentos são incorporados e não chegam ao paciente. A gente tem agora o reconhecimento do Ministério que esse problema existe, porque antes a gente não tinha nem esse reconhecimento. E a partir do momento que você reconhece o problema, você está aberto, obviamente, a trabalhar uma solução. E eu acho que a lei trouxe já alguns algoritmos para você resolver isso, né? Ela trouxe duas soluções. Eu mesmo não acho que o problema, às vezes a gente fica assim, o problema é a centralização ou descentralização. Mas assim, tanto centralizado como descentralizado, você pode ter o efetivo acesso, você só precisa ter a casa arrumada para isso, preparada para aquilo, né? Então, a lei trouxe duas opções. Ou centralizado, e ela traz ali algumas. Ela fala que a compra tem que ser centralizada prioritariamente quando o tratamento é de alta complexidade, elevado impacto financeiro e maior incidência. E aí eu acho que tem algumas interpretações. Quando fala prioritariamente, não significa que é obrigatório, então fica meio aberto, assim, né? Se você for considerar os 3 critérios, eu acho que praticamente tudo da oncologia entra naquilo. Então, teoricamente, uma interpretação é que tudo tem que ser centralizado. Mas eu acho que nem sempre o centralizado é o melhor, principalmente quando você tem que fazer um manejo do paciente, uma gestão com vários produtos no mercado, que às vezes o Ministério vai fazer uma licitação no ano, outra licitação outro ano, e o paciente tem que usar por um longo período, talvez isso não seja o ideal para o paciente, né? Agora, então assim, ele vai ter que. A gente vai ter que criar uma regra, né? Eu acho que isso é o que falta hoje, a gente já saber, na largada, na hora da avaliação da tecnologia, se aquela tecnologia que vai ser incorporada, se for incorporada, vai seguir qual modelo? Da compra centralizada ou descentralizada? Porque tem coisas que são impactadas a partir dessa premissa, né? Com certeza, o preço para uma compra centralizada vai ser diferente do preço ofertado para uma compra descentralizada. A gente pode achar que não, mas o laboratório vai ficar preocupado se na descentralização as fontes vão arcar, realmente honrar com aquele compromisso de pagamento. Então, eles podem até falar que vão fazer o mesmo preço, mas a bem da verdade é que o mercado vai fazer uma certeza de compra ser valorada num valor talvez mais econômico. Então, vai ter que considerar tudo isso. Eu acho que a regra anterior tem que ser definida. Como é que eu acho que deveria ser definida essa regra anterior? A gente já tem que definir os parâmetros, né? Então, compra centralizada vai ser quando acontecer isso, isso, isso e isso. Compra descentralizada, isso, 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 isso. Talvez um outro caso excepcional em aberto. Aí isso poderia ser definido pela CIT, uma portaria do Ministério da Saúde já definido na CIT, e aí quando o pessoal da Conitec for avaliar, ele já vai fazer essa consideração a partir dessas premissas, né? E aí, quando for incorporado, você não precisa ficar rediscutindo na CIT se vai ser compra centralizada, se vai ser descentralizada, você já sabe como é que vai ser. E aí você já segue para o modelo da logística, né? Se for compra centralizada, você já tem que abrir a licitação e seguir todos os trâmites, depois entregar para o Estado, depois o Estado vai ter que entregar para os hospitais. Tem um trâmite. Se for descentralizado, você já vai ter que pensar assim, qual vai ser o valor da PAC? Né? Já vai ter que pensar em atualizar o PCDT. E aí, antes da entrada dos 180 dias, esse valor da PAC vai ter que ser atualizado. E obviamente que o hospital não vai poder ter opção de não dar algo, né? Mas isso está tudo já meio que amarrado na lei. Então, acho que só falta, acho que o ponto principal aqui é ter esse algoritmo bem definido para ajudar no processo de avaliação da tecnologia. E só para concluir, a gente tem um passivo, né? Tem 8 tecnologias que foram incorporadas ao longo aí dos últimos 9 anos que também não chegam necessariamente no paciente. A gente precisa encaminhar esses problemas. Eu percebo assim, há um esforço aí grande do Fernando encaminhando esses casos. Eu acho que depende de vários atores, não só do Fernando, mas isso precisa ser resolvido com mais rapidez, né? Hoje, a prática é uma incorporação de faz de conta. Os medicamentos foram incorporados e não chega na maioria dos pacientes. A gente não pode achar que está tudo bem e que está tudo bem a gente também ficar esperando tempo demais para resolver isso, né? Acho que isso precisa ser encaminhado com absoluta prioridade. E se não tem recurso, vai ter que assumir e desincorpora, se for o caso. Não estou torcendo para isso, mas eu acho que a verdade é que não está incorporado, né? Então a gente precisa deixar isso claro para a sociedade se não tem recurso. Se a gente vai querer que fique incorporado, vai ter que arrumar recurso e a gente vai ter que garantir que isso chegue ao paciente. Obrigado, Thiago. Fernando? Não, eu acho que concordo muito com o Thiago nesses aspectos, a gente já conversou várias vezes aí ao longo do ano. É, a ideia da portaria que vai tratar sobre medicamentos é justamente a gente normatizar esse processo de ter uma nova incorporação, como que se dá essa efetivação, se isso se dá via PAC, via compra centralizada, quem é responsável pelo quê, como que se dá a pactuação de financiamento, como que se dá a pactuação de operacionalização disso, o que é a atribuição dos gestores, certo? Então, muitas vezes, se eu for
for, por exemplo, uma compra, mas eu posso colocar que vai ser a atribuição dos gestores fazer essa distribuição, certo? Então aí tem vários aspectos que precisam ser muitas vezes definidos, e a ideia é que a portaria que vai tratar de medicamentos, ela normatize tudo isso. E eu acho que a gente vai precisar passar a ter, de uma forma muito mais clara na Conitec, uma discussão do impacto orçamentário acerca de uma nova incorporação, certo? Porque isso hoje é um grande limitante, certo, para a gente. Então a gente precisa que isso passe a ser algo claramente discutido. Ó, medicação pode ser incrível, ter aí uma a extrema efetividade, ter aqui um ICER, né, a relação de custo-efetividade maravilhosa, mas o impacto orçamentário dela não cabe no orçamento, certo? Então a gente vai precisar passar a ter isso de uma forma transparente também, né? Esse tipo de discussão. Porque o recurso é finito. É finito aqui, é finito no Canadá, é finito no Reino Unido, é finito em qualquer país do mundo, certo? Só que a gente tem um pouco de dificuldade, muitas vezes, de usar isso para falar, olha, o remédio é ótimo, mas não tem dinheiro para ele. Mas em vários momentos a gente vai ter que fazer isso, certo? E coloca como uma condição e pede para a indústria avaliar na consulta pública se eles conseguem baixar o preço para que entre no que cabe no orçamento, certo? Ou coloca como ou a forma como lidar com isso, acho que é importante, só que não tem como não olhar para isso, certo? E eu acho que muitas das incorporações que a gente acabou levando esse problema é justamente isso. A medicação era boa, é boa, certo? Eu tenho aí uma efetividade boa, eu tenho uma relação de custo-efetividade boa, só que o impacto dela no orçamento da União é muito maior do que o que cabe, do que o que caberia na época. Então ficou nessa, incorporou, mas depois colocou um preço na PAC que não paga a medicação e ficou esse imbróglio. Então acho que esse é um ponto. Eu acho que na portaria também tem que estar muito claro como é que a gente vai lidar com esse impacto orçamentário, certo? Como é que a gente garante isso? Peço desculpas, assim, só aproveitando meio fora de ordem, mas já falando assim, que eu vou ter que sair agora pontualmente às 18 horas, então se não der tempo de eu fazer palavras finais, assim, só agradecer todo mundo aí pela oportunidade de estar junto com vocês. Não se preocupe, Fernando, porque eu ia justamente agora convidar todos para as palavras finais, começando por você, porque eu já sei do seu compromisso agora, né, de sair às 18 horas, e eu vou pedir que a gente procure, né, nessa nossa mensagem final curta, né, que a gente fale sobre como a gente agora assume esse compromisso, né, para regulamentação e implementação dessa lei, para que ela tenha os melhores resultados possíveis. Por favor, Fernando, pode iniciar. Então, brevemente, eu acho que o Ministério ele está totalmente aberto a ter esse diálogo. Eu acho que o Consinca vai ser um espaço importante para a gente construir aí essa discussão com os diversos atores da sociedade, certo? E a gente vai ter aí ao longo do semestre a construção dessas novas normativas, certo? E posterior pactuação para isso ser publicado. E eu acho que em termos de sociedades presentes outras instituições presentes, eu acho que o debate é fundamental para que a gente consiga implantar isso. Então, para além das normativas, como é que a gente consegue ter essa implantação nos territórios e apoiar também? Eu acho que não é somente a cobrança, é como que a gente apoia as localidades nessa implantação, como que a gente atua também no sentido da organização não somente ser fiscalizadora ou questionadora, mas também um ator que pode contribuir, que pode ser parceiro, que pode propor estratégias, que pode ter aí uma atuação em loco também para poder garantir a implantação. Então é isso, muito obrigado aí para vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês e estou sempre à disposição quando for necessário. Muito obrigado, Fernando. Tiago, por gentileza. Também queria te parabenizar, foi um prazer estar aqui, escutar todo mundo. Acho que fico contente aí de ver, né, uma grande exposição do Fernando, que é o grande maestro dessa regulamentação, não tenha dúvida, vai estar, a batuta está na mão dele. E eu acho que é isso, acho que cada um aqui talvez entenda mais de alguns assuntos, e como a gente viu, são muitos assuntos que estão dentro da portaria né, do que vai ser regulamentado. Então, acho que se cada um der o seu melhor dentro daquilo que tem ali de conhecimento, acho que é o conhecimento disperso na sociedade que vai realmente fazer com que a gente consiga soluções melhores. E não acho que a gente não tem que se frustrar e esperar
que vai surgir uma solução assim tão rápida. A gente vai tentar, vai errar. Não tenho dúvida de que a gente vai ter que fazer alguns protótipos, principalmente nessas coisas que envolvem estados e municípios, né? Como o Rodrigo falou, programa de navegação do paciente, você vai testar vários modelos diferentes. E a gente não pode. Acho que a sociedade tem que ter uma certa tolerância com o gestor que tentar e errar. Assim, a gente não pode ter tanta tolerância àqueles que não tentam nada, mas quem está tentando, errando, aprendendo com erro e mudando e buscando alguma coisa melhor, eu acho que a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa. E eu falo isso porque eu acho que a gente não tem muita tolerância a erro, né? A gente não tem muito, a sociedade não tem muita tolerância a erro. E a gente precisa ter mais tolerância a erro e só que torcer aí, e exigir que haja pelo menos algumas ações no sentido de sair do ponto A para o ponto B. Então, parabéns mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Bem, obrigado, Tiago. A importância da parceria com o gestor também, né? Anelisa, por gentileza. Em primeiro lugar, muito obrigada, Mark, pela oportunidade aqui da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica estar participando desse importante debate. É muito bom e gratificante a gente ver que as coisas saíram do zero, né? Então, hoje a gente já tem um plano nacional, a gente tem uma lei estabelecida, e agora cada um de nós pode contribuir, né, para elencar as prioridades. Enquanto Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a gente se coloca totalmente à disposição de tentar ajudar nesse estabelecimento das prioridades, com o expertise dos pontos nas diversas fases, né, dessa linha de cuidado, como implementar da melhor maneira possível, e a gente se coloca completamente parceiro e apoiando e à disposição do Ministério da Saúde, especificamente. O Fernando tem se mostrado extremamente ativo nisso, e é muito gratificante a gente ver alguém levantar essa bandeira, tá? E tentar arrumar as coisas da melhor maneira possível, como é possível, né? Mas sair do zero, e a contribuição de cada um de nós é extremamente relevante. Então, que a nossa expertise do ponto de vista de oncologia clínica possa ser útil para ajudar nesse processo de estabelecer as melhores metas, os melhores tempos e ajudar o nosso paciente. Muito obrigada a vocês todos. Excelente, muito obrigado, Anelisa. Gustavo, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade de participar desse fórum, né, sob aí os auspícios do CCNT. Eu acho que, Marco, você consegue reunir pessoas que mostram um interesse em comum de a gente avançar, né, em tornar mais próximo da realidade tudo aquilo que a gente já sabe que traria benefício para os nossos pacientes e para a população como um todo. E essa articulação entre Conasems, Ministério da Saúde, sociedades de especialidades, organizações que representam a sociedade civil, eu acho que reúne todas as peças desse quebra-cabeça tão complexo. Concordo com o Tiago que não é um caminho fácil, que envolve um aprendizado contínuo e que a gente entenda que nem sempre daquele jeito que a gente imagina que é o ideal, que as coisas vão sair, né? E até a gente ter esse diálogo tão próximo com o Ministério é uma sinalização de que a gente está no caminho certo. Então, mais uma vez, eu reforço a nossa disponibilidade em ajudar, né, aqui representando o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a pneumologia, né, o nosso núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, que presta serviço para o Ministério, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que eu coordeno essa comissão de câncer. Mais uma vez, estamos todos à disposição para trabalhar conjuntamente, né, e tornar essa lei uma realidade que repercuta no dia a dia da nossa população que depende do Sistema Único de Saúde. Obrigado mais uma vez, Mark. Excelente, muito obrigado, Gustavo. Rodrigo, por gentileza. Eu quero agradecer, Mark, mais uma vez e parabenizar aí pelo evento. Eu acho que esses momentos são importantes, né, até para que a gente refletir. A gente não pode deixar de nos indignar sempre, né, pelas dificuldades que os pacientes têm. Esse é o grande desafio, e muitas vezes nós gestores, né, por todos os problemas que foram apontados aqui, a gente tem que fazer escolhas e priorizar, né, devido às limitações que a gente tem, né, em todos os aspectos, inclusive financeiras, mas
é mesmo agradecer e nos colocar à disposição. Nós estamos num momento importante, até porque o secretário Elverso, né, ele tem o conhecimento, já foi gestor lá do município de Belo Horizonte, já foi presidente do Conasems, já teve no estado, tem conhecimento, eu acho que isso facilita a discussão, né, sabe que todo esse processo passa pelos gestores municipais, né, pelos gestores estaduais, e a gente sabe da dificuldade da rotatividade desses gestores. Agora, com a eleição esse ano, ano que vem, a gente muda mais da metade dos gestores, né, e é um processo contínuo de capacitar e treinar e aproximar e fazer com que isso aconteça na ponta. Mas muito obrigado aí pela oportunidade. Ótimo, muito obrigado, Rodrigo. Daniele, por favor. Bom, me uno aqui ao coro dos colegas, né, e agradecer a Mark e toda a equipe pelo convite e também pela relevância do tema. Vocês são realmente muito engajados e é muito bom fazer parte dessa comunidade. E dizer que o Instituto de Governança e Controle do Câncer está à disposição também. A gente compartilha da mesma visão de que agora a gente está num momento muito profícuo e que tem uma pessoa, como o Fernando, no caso, né, que está muito engajado, né, e com muita boa vontade e boa fé de fazer as coisas. Então a gente tem que ajudar, como o Thiago disse bem, a gente tem que colaborar para essa construção. E no que o Ministério e as demais entidades aqui necessitarem, o IGCC está à disposição. Obrigada. Ótimo, muito obrigado, Daniele. E eu agradeço, então, a todas e todos que nos acompanharam durante essa tarde. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos e às nossas panelistas aqui presentes, né, que promoveram um debate de altíssimo nível, né, com aí ideias e informações riquíssimas que certamente vão contribuir para que essa lei possa ser implementada. Muito obrigado, uma boa noite a todas e todos.